dizia 75%, eu imagino que seja a idade em que eles tiveram a sua iniciação ao tabaco, mas não terá sido aí que começaram a fumar em maior quantidade, por assim dizer. Portanto, é um número que não me surpreende pela negativa. Muito pelo contrário, eu acho que esse número está subvalorizado. Provavelmente mais de 75% dos fumadores até começou a fumar, teve a sua primeira experiência tabágica antes dos 18 anos, só que se calhar não o admitiu na sondagem que levou a esses números. Só que, felizmente, só com mais de 18 anos é que eles provavelmente começaram a fumar numa quantidade mais grave e com maior dependência. O facto de em Portugal se fumar mais do que nos outros países, imagino que esteja na Europa essencialmente, isso só me ocorre com as diferentes políticas de acesso ao tabagismo, que neste momento em Portugal já estão mais definidas e há uma maior restrição, mas anteriormente não era assim e, portanto, os nossos atuais fumadores, já os seus 18 anos foram há alguns anos atrás. Ora bem, eu acho que os jovens estão muito bem informados que o tabaco tem muitos malefícios. Provavelmente não estão bem informados em relação a todos. Não que eu acho que isso faça diferença, porque já aqueles que eles sabem deveriam ser suficientes para eles deixarem ou não começarem a fumar. O tabu inerente ao tabaco faz com que se torne um fruto proibido e, portanto, mais apetecido, e daí a necessidade da iniciação e da experiência a quando jovens. Depois, aqueles que gostam da experiência e do prazer associado ao tabaco, e porque o tabaco dá prazer, o tabaco faz produzir substâncias no nosso organismo que nos dão sensação de calma e diminui o nosso nervosismo, e que a maior parte deles realmente gosta dessa sensação, eles prosseguem e não pensam muito nas consequências porque as consequências são a longo prazo. Não há grandes consequências a curto prazo do tabaco, são consequências a longo prazo, e o que eles pensam sempre é que um dia haverão que parar, ou então muitos deles acham que podem fazer outras coisas para compensar isso. Muitos jovens acham que por praticarem exercício físico ou terem uma alimentação saudável estão a colmatar os efeitos nefastos do tabaco, e isso não é verdade. O tabaco vai fazer sempre mal, independentemente do resto. Claro que se não fizessem o resto seria pior, mas a marca está lá na mesma. Em relação aos malefícios do tabaco, eu queria dividir isto em dois vetores, por assim dizer. Primeiramente, aqueles que são mais conhecidos e óbvios, que são as doenças respiratórias e algumas neoplasias. Dentro das doenças respiratórias, a doença pulmonar obstrutiva crónica, mais conhecida por bronquite crónica, cuja causa é o tabaco, e a asma, embora não tenha como causa o tabaco, as suas crises podem ser potenciadas pelo tabaco. Ainda uma série mais de doenças respiratórias, mas estas serão as mais conhecidas. Em relação às neoplasias, toda a gente associa o cancro de pulmão ao tabaco, que é uma associação que acontece na realidade, não é preciso acrescentar mais nada em relação a isto. Mas há uma série mais de neoplasias que são potenciadas pelo tabaco e que muitas vezes nós não temos associação direta. Algumas delas são, por exemplo, a neoplasia do esófago ou a neoplasia do estômago, por causa das partículas de fumo que acabam por não seguir a árvore respiratória, mas o tubo digestivo. E já agora também a neoplasia do intestino, também. E já agora uma que realmente não tem grande relação direta por o atingimento do fumo, mas pelas partículas que são absorvidas a nível pulmonar, dado que o tabaco possui milhares de substâncias teratogénicas. E elas vão atuar em vários órgãos do corpo, e um deles, por exemplo, é a bexiga. Um dos fatores de risco mais importantes para o cancro da bexiga é realmente o tabagismo. Em relação a outros malefícios, eu incluiria as doenças cardiovasculares, obviamente. O tabaco é o principal fator de risco de AVC e também está implicado em
angina de peito, infarto agudo de miocárdio, precisamente pelos efeitos que tem a nível das artérias das tais substâncias. E uma das consequências é também a impotência sexual masculina.